do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, ouvidos os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Espero bem que ainda não semearam, exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de reflexão. Ampara-nos para que possamos bem refletir os conteúdos em nossas vidas, como nos orienta a mensagem de abertura, para trazer esses conteúdos para a nossa redenção, para o exercício das virtudes, de modo a que cumpramos as leis divinas que estão em nossas consciências. Abençoe-nos a todos, Senhor, nesse ideal maior. Ampare a todos nós, a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pela vida. Inicialmente, vamos fazer a revisão do nosso encontro passado e depois vamos para o conteúdo deste modo, deste encontro.
No encontro 12, nós estudamos o capítulo 20, Noções de Lar, no qual a dona Laura se reporta uma orientações de um mentor que era versado em matemática. Então, ela diz o seguinte: o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, o eixo de duas retas, a, a, a reta vertical é da mulher, porque a mulher ela é co-criadora por excelência, é ela que gesta no seu próprio ventre o filho. Então há uma conexão da mulher diretamente com Deus na vertical da vida. Deus é o criador da vida e a mulher é a co-criadora da vida. Então por isso ela tem essa, como o benfeitor fala, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, ela representa o arquétipo do divino na humanidade, pelo fato dela ser co-criadora por excelência. E o elemento masculino, a reta horizontal, que o homem na família está ligado ao arquétipo da terra, as questões de mais imediatas da vida. Isso não quer dizer que o homem não possa auxiliar a mulher na reta vertical e vice-versa. Mas há essas duas funções, como está no Livro dos Espíritos. O homem e a mulher têm igualdade de direitos e desigualdade de funções dentro do lar. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos. No nosso planeta, que existem muitas inversões de valores, tudo isso tem sido questionado, mas faz parte da doença coletiva que nós vivenciamos no planeta no presente, principalmente neste momento. No mundo de regeneração, cada vez mais nós teremos lares dessa maneira, com as funções muito bem definidas, a reta vertical e a reta horizontal. É o tempo onde as criaturas devem vir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, o que nós falamos, no mundo de regeneração, a família vai estar cada vez mais unida espiritualmente, antes que corporalmente, como Dona Laura diz aqui, a André Luiz. E que a instituição da família ela não está ameaçada de destruição, porque ela é divina por excelência, mas ela tem sido muito vilipendiada nesses tempos do final da transição planetária, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo,
na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Então, a dona Aura coloca a família aqui, né, como nós refletimos, ela está falando da família na primeira metade do século XX, mas na segunda metade e nesse primeiro quarto do século XXI, essas dificuldades da família têm sido mais intensas, né? Essa questão dos direitos e deveres legitimamente partilhados ainda é para o futuro. A grande maioria das pessoas querem ter direitos sem praticar deveres. E aí, claro, se nós queremos usufruir de direitos sem praticar deveres, não vai ser possível uma harmonia. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar um vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Ela coloca uma realidade que ainda hoje temos na família, que são os pontos, estimula-se muito mais, né, fomenta-se muito mais os pontos de divergência do que os pontos de convergência no ambiente familiar. E aí aqui ela dá alguns exemplos, mas são vários exemplos de, de sintonia entre a mulher na sua linha vertical e o homem na linha horizontal. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amados. Então, aqui ela toca num ponto, né, que a dor e o sofrimento é que muitas vezes leva ao aprendizado. São poucos aqueles que escolhem aprender por amor. A grande maioria espere a dor e o sofrimento para aprenderem, principalmente o sofrimento, que é uma rebeldia frente à dor, que faz com que a pessoa canse de sofrer e queira agir amorosamente. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebe a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Porque ela fala de que enquanto ela está no namoro, no noivado, tudo é festa, tudo é sorriso, e depois que o casamento cai na rotina, né, ela diz, não há concessões recíprocas, não há tolerância, nem mesmo
fraternidade. E as pessoas dizem que o amor acabou, como se virtude acabasse. Na verdade, não está sendo alimentado o amor, né? O amor ele é alimentado dia após dia e aí ele nunca acaba. Agora, se nós não cuidarmos do afeto, do carinho, das relações, ele vai se perdendo nos próprios sentimentos egóicos que nós ainda mantemos. O assunto mais trivial assume singular encanto. Aqui já falamos. No capítulo 21, continuando a palestra, a dona Laura continua fazendo revelações a André Luiz. Ela fala da relação dela com o esposo, que já tinha reencarnado, para um trabalho futuro, devido a pendências que eles traziam de encarnações anteriores. A gente fala do processo de remuneração em nosso lar, e a parte assim, mais significativa é quando ela fala do futuro, da harmonização em relação ao futuro. Ela diz, mas a espera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com boas horas, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. Então, é aquela questão da a pessoa desencarna, mas muitas vezes não se lembra do passado, porque é necessário uma estrutura moral para se lembrar do passado, por causa das afrontas que nós fizemos à lei maior no passado. E a dona Laura fala aqui que as dívidas contraídas enquanto estamos encarnados só são resgatadas com mais trabalho quando nós reencarnamos. Não se paga, como ela diz aqui, pagar a terra com bônus hora, e sim com suor honrado do o suor honrado, fruto de trabalhos. Então, o trabalho no bem para reparar os erros do passado. Então, ela e o esposo programaram isso. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tende ao desequilíbrio e à loucura. Então, aqui ela está falando da recordação do passado. A recordação do passado, ele vai, quando a pessoa espontaneamente começa a recordar, na dimensão espiritual, existem, existem terapeutas que vão trabalhar com a regressão de memória no período que aquelas pessoas podem suportar. Porque, diferente do encarnado, o desencarnado vai lembrar todos os detalhes das suas vidas anteriores. No caso da dona Laura e do seu esposo, eles se apropriaram de 300 anos da vida anterior, e os benfeitores não permitiram que eles fossem além disso, devido a não poderem suportar ainda as reminiscências totais. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências Athalei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação,
para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passe no cérebro, despertando certas energias adormecidas. E Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, eles lembraram detalhes, os detalhes totais de 300 anos de vida e sentiram a necessidade da reencarnação. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo reencontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. O Ricardo já tinha reencarnado e ela iria reencarnar logo em seguida. Num dos capítulos posteriores do nosso lar, nós vamos ter a comunicação do Ricardo, que é muito interessante. Comunicação feita. Vamos agora. Alguma pergunta do encontro anterior, pessoal? Vamos para o capítulo 22, o bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se encolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explica-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestiário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá com o que melhor lhe pareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecido pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos,
deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Muito interessante como acontece a remuneração, né? A meritocracia impera. No nosso mundo, que as pessoas querem usufruir de direitos sem méritos, né? Há toda uma ideologia em que as pessoas querem ter direito a tudo sem praticar deveres. Vejamos que ninguém é obrigado a praticar deveres em nosso lar. O dever de Ali, trabalhar, de servir. Ninguém é obrigado. ali, Oi, dá licença, a minha tela tá preta. Será que de todo mundo tá assim? tá preta? É. A minha tá normal. Não, a Depois, minha também é Minha que também. estava apresentando e E não aí tinha ficou escura. Eu acho que eu não interrompi a apresentação. isso. Espera. Fim da apresentação, tá escrito. Agora Aí, voltou. agora sim. Bom, eu não tinha posto interromper a apresentação. Então, veja que no mundo físico, o que acontece é essas ideologias que pregam que as pessoas podem ter direitos sem praticar deveres, né? No mundo espiritual, como ninguém morre de fome, tudo é criação mental, os espíritos podem ficar lá ociosos o tempo que quiserem, mas eles não têm o direito de usufruir dos recursos totais da colônia. Só tem direitos aqueles que praticam os deveres, né? Então, é uma lição para nós no mundo físico de que os deveres sempre vêm em primeiro lugar. Os direitos, eles são adquiridos por meio do dever. Então, a lei do dever é uma lei divina. Então, vejamos que a dona Laura fala muito claro aqui, né, que aqueles que não querem praticar o dever, podem. Né? Mas como nós vimos no livro dos Espíritos, que é a questão de que os Espíritos não ficam eternamente ociosos. Chega um momento que eles sentem vontade de evoluir e crescer. E aqui nosso lar é muito interessante, né? Pode ter 8 horas de trabalho, pode chegar até 4 horas extras. É isso para o espírito desencarnado, que não tem um corpo que pesa, que cansa como o nosso, né? Então, como ela diz, até 72 bônus hora por semana. Se nós formos trabalhar 72 horas por semana, a gente morre, né? Nossa, o espírito não morre, então dá para eles fazerem isso. Ieda, Escala 6 por um lá não funciona, né? Capô. Eu fiz uma observação aqui na fala dela, que os espíritos, antes de conquistar, eles recebem um mínimo. Quer dizer, não existe, então, uma necessidade extrema e nenhuma uma miséria, vamos dizer assim. Ele tem o mínimo e depois ele é instado a progredir, a trabalhar mais. Eu penso que o espírito que não gosta muito de trabalhar, ele fica até constrangido, não é? Diante daqueles. Eu, lendo o livro, eu fico constrangido de ver a quantidade de tempo que eles trabalham, que eles, mais do que o tempo em si, mas assim, a entrega, né? A dedicação que eles têm pelo bem comum, e a gente que às vezes até desperdiça o tempo que a gente tem. E essa conquista mesmo de ser a cada um segundo suas obras, né? Conforme Jesus ensinou. nós vimos aquele caso daquela senhora que foi atendida pelo Clarence junto com o André Luiz, né? Ah,
e ela já estava no campo de repouso há 6 anos, sem nenhum constrangimento, bem pelo contrário, né? E exigindo ainda. Todo o trabalho para ela era muito difícil e ela não dava conta. Ninguém iria obrigá-la, mas na hora de ela pedir a ajuda para ajudar alguém, ela não tem mérito para isso, né? Não praticou deveres, né? Muito interessante essa questão do dever e do direito. É uma sociedade que é um parâmetro para a sociedade terrestre, né? Como a dona Laura, no capítulo anterior, ela diz, que os lares terrestres que buscam copiar Hum. os lares do nosso lar. E o próprio trabalho tem muito a ver com isso. Nós ainda estamos muito distante de uma sociedade assim, mas Verdade. é o caminho, né, de evolução da nossa sociedade para chegar nesse nível. E todos trabalhando para o bem comum, né, praticando deveres, como ela diz aqui, ah, quando a pessoa faz de boa vontade, né? Quando ela coloca que é de boa vontade, ninguém é obrigado, porque a boa vontade é a virtude. Por exemplo, nós espíritas que temos o trabalho voluntário, quem trabalha bastante voluntariamente, tem um trabalho profissional e tem um trabalho voluntário que são horas extras. Se nós levarmos em consideração que tudo é consciencial, veja que ela diz que o bônus hora não é uma moeda, é, na verdade, horas de serviço, né? Então, o trabalho voluntário é um mérito para aqueles que trabalham realmente pensando em agir com boa vontade para o bem coletivo. Não é aqueles que trabalham com uma barganha para que Deus o retribua pelo trabalho realizado, mas o trabalho feito com o exercício de virtudes. Alguma observação mais, gente? Perguntas? Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só da administração, como Tô também escrevendo. na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 horas, 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa. Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Muito interessante a pergunta da André Luiz, né? Que aqui nós temos as diferenças. O gari, que limpa as ruas, ele é considerado um trabalho de segunda categoria, então ele ganha menos. O outro ganha mais porque é um trabalho de mais necessitado de maior conhecimento. Vamos ver como que é nosso lar. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais nitidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres
com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Temos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses de outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Vai demonstrar tudo. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Muito interessante, né? Vejamos, vamos refletir aqui. Quando nós estamos encarnados na crosta, a maioria das pessoas não vê a função vertical do trabalho, que é espiritual. No trabalho nós temos um eixo de retas também. Temos o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical do trabalho, o trabalho é a resultante entre essas duas retas. No eixo vertical, nós temos o aprimoramento espiritual do trabalhador. Então, todo trabalho, seja a
remunerado ou não, ele vai pedir de nós exercício de determinadas virtudes, exercício da inteligência, da capacidade de pensar, de refletir. Então, nós estaremos no trabalho progredindo na vertical da vida. E temos a função horizontal, que no caso do mundo físico é a remuneração financeira para nós, para a pessoa que trabalha, para familiares que dependam dela, para a subsistência material. No mundo espiritual, como não existe a necessidade da subsistência material, o trabalho é eminentemente um recurso, além dos bônus hora, ele é um recurso de aprimoramento do espírito. E quando ela diz, né, daqueles que acham que estão enganando os outros, enganando o governo, ela fala dos que matam o tempo, dos que exploram interesses outros, aqueles que usam das leis para se aposentar cedo, né, abonos. Tem muita gente que vive a custas do, do pagador de impostos, principalmente no nosso país, né? Muita gente que vive ou tem salários gigantescos, enquanto a maioria tem um salário miserável, né? Pessoas que ganham milhões porque usam das leis para ludibriar a, a, a própria sociedade. Mas, como ela diz aqui, né? Todos pagarão muito caro a displicência. Por quê? São movimentos focados no eixo horizontal em detrimento do vertical. Isso é gravíssimo para o espírito. Quando ele usa de instrumentos para enriquecer materialmente, ou mesmo para não enriquecer, mas para viver à custa do trabalho dos outros, porque quem faz isso, quem tenta ludibriar, né, um funcionário público, por exemplo, que mata o tempo do trabalho, finge que está trabalhando, né? Porque isso acontece em empresa pública. Empresa pública privada, se você fingir que está trabalhando, é mandado embora. Mas empresa pública tem muita gente que finge que trabalha. Ele pensa que ele está enganando o governo, está enganando a sociedade. Na verdade, é um processo de auto-engano muito grave que a pessoa, nesse eixo vertical, em vez de adquirir méritos, ela está acumulando débitos para com a vida. E interessante como se dá o trabalho, todos recebem bônus hora. Só que o que vai diferenciar? O tipo de trabalho que vai gerar sabedoria, vai se gerar abnegação, vai gerar virtudes para aquele espírito, como ela diz, né? Ela compara aqui quem trabalha nos serviços regeneradores, que são serviços extremamente braçais, muito que pede exercício de abnegação, de amor incondicional, vai sair mais bondoso, vai reencarnar as virtudes que ela adquiriu naqueles trabalhos. A gente vê o próprio André Luiz começando a limpar vômitos de espíritos, junto com Narcisa, que é um espírito que fazia muitos sacrifícios para atender a necessidade daqueles espíritos na Câmara de Regeneração. Nós vamos ver isso mais para frente no nosso lar. O que a pessoa adquire na vertical é muito mais importante do que o bônus horas em si mesmo, né? Porque o bônus hora, ele é apenas para essas atividades próprias da colônia. Já a bagagem espiritual é para sempre, né? O espírito vai adquirindo aquelas virtudes, vai ser importante para ele, inclusive, quando estiver encarnado
a, a utilização dos recursos que ele adquiriu quando estava na colônia, seja nosso lar ou uma colônia semelhante. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nosso bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Conta-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. O recurso é da pessoa, nada mais justo, né? Nada mais justo que ela tenha o direito de, se quiser doar para outra pessoa, ela tem esse direito. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é uma ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança, inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação do Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Muito interessante, né? Então, como que se dá a herança, né? Ela não tem como doar os bônus horas, mas a casa que ele já tinha adquirido, que o Ricardo tinha adquirido com os bônus horas dele, ela poderia utilizar o tempo de trabalho na colônia para beneficiar a filha que estaria de volta em breve período. Então, é tudo uma questão de mérito mesmo, né? É a lei do mérito. A meritocracia tão atacada no mundo físico é um fruto das ideologias que não compreende que tudo é lei divina. Então, existe a lei do mérito, né? Existe, no caso, a lei de misericórdia e a lei do mérito. Quando nós não recebemos algo sem mérito, é a lei de misericórdia que nos atende. Então, aqueles que querem ficar ociosos em nosso lar, eles não são expulsos da colônia, eles recebem aquilo que desejam, o campo de repouso, né, os locais onde eles ficam recebendo ajuda sem mérito algum. Já o mérito, ele é adquirido pelo esforço.
A lei de misericórdia nos oferece todos os recursos. Quando estamos encarnados, tudo que nós recebemos vem da misericórdia de Deus. É a lei de misericórdia que nos oferece os recursos. No mundo espiritual, a mesma coisa. É a lei de misericórdia que proporciona a todos esses espíritos uma cidade com toda essa organização, que foi fruto de trabalho de muitos outros espíritos. O trabalho em si que eles vão fazer também, já os bônus horas adquirido é mérito do espírito. Então, quando nós realizamos o trabalho na vertical da vida, com desenvolvimento de virtudes, esse é um mérito que nós nunca vamos perder, né? É uma aquisição do mérito que vai favorecer auxílios espirituais. Veja que, quando ela reencarna, o fato de ter acumulado essas 3.000 horas de trabalho, né? 3.000 horas, 3.000 bônus horas auxílio, ela deve ter ajudado muita gente que agora que ela iria encarnar, ela seria ajudada. Todos nós recebemos um anjo de guarda, mesmo sem méritos. Agora, para receber mais do que o usual, é fundamental que nós desenvolvamos o mérito, né? E para poder ter o merecimento do auxílio. Porque a lei de misericórdia nos auxilia não para ficarmos ociosos. A lei de misericórdia nos auxilia para que nós trabalhemos reparando os nossos débitos passados, adquirindo créditos. Quando nós usufruímos da lei de misericórdia sem querer trabalhar, chega um momento que a lei de causa e efeito fala mais alto e traz os efeitos dessa ociosidade. E é o que ela diz aqui quando as pessoas pensam que estão ludibriando a sociedade, os outros, todos pagarão bem caro, muito caro a displicência, porque estarão numa situação de penúria por não ter adquirido o mérito que deveriam adquirir na vertical da vida, relacionado à prática de virtudes. E a prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes do planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Alguma reflexão mais, gente? Alguma pergunta desse capítulo? Muito interessante as reflexões sobre o trabalho, né? Vamos para o 23, saber ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícita. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul no fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos altos
exausto, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não consegui emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. De Sartre, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Interessante essa fala do Lísias, né, da questão do esforço para emitir pensamentos sempre focados no bem. E é o que é a diferença, né, do viver numa colônia espiritual como o nosso lar e viver na Terra. Na Terra, a grande maioria ainda está focado no mal, pensamentos contrários ao bem. Já numa colônia, veja que ele diz, né, todos os habitantes equilibrados da colônia. Uma colônia como o nosso lar, aqueles que já estão equilibrados, que estão já harmonizados consigo mesmo, faz esforço de pensar no bem e aí gera uma psicosfera coletiva. É a energia mental. A energia mental é formada dos nossos pensamentos, sentimentos e da nossa vontade. Quando nós utilizamos da vontade para focar no bem, para pensar e sentir o bem, nós criamos uma psicosfera também salutar, uma psicosfera de paz pessoal, né? Se todos estivéssemos na mesma energia, a psicosfera do planeta seria de paz. Mas como a grande maioria ainda está numa sintonia, a psicosfera do planeta Terra ainda é uma psicosfera tóxica, de energia mental tóxica, né? Agora, a pessoal sempre vai depender de nós. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que a esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Então, aqui é o espírito imortal vivendo como espírito imortal, e não focado nas questões transitórias da Terra. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico inquirido e pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue
e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas, em geral, chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a audiência de notícias de parentela comum. No Ministério da Regeneração ou da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrar os seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Muito interessante, né? Esse dado da história de nosso lar. O intercâmbio constante com o mundo físico, o mundo transitório, gerou perturbações. E aqui é interessante a fala do Lísias, demasiadamente tolerante, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Isso aqui é tolerância mesmo, gente? Ou é outro sentimento? É muito comum no movimento espírita, inclusive. Em nome da tolerância, pratica-se esse sentimento, que é um sentimento egóico. Lembremos que nosso lar é uma coluna de transição, não é de espíritos altamente superiores. Isso daqui, na verdade, é um sentimento de conivência. Então, o governador anterior era conivente, e uma pseudo-bondade, aquela coisa da conivência com o erro, né? Até que esse ministro da União Divina, que é o ministério mais elevado de nosso lar, pôde cessar com o intercâmbio constante. Porque realmente, se o desencarnado ficar o tempo todo buscando notícias do mundo físico, ele se perturba. O André Luiz só foi permitido para ele voltar a ver a família depois de muito tempo trabalhando em nosso lar, e assim mesmo por pouco que ele não caiu no processo do orgulho, do ciúme, de todos os sentimentos egóicos que fariam com que eles voltassem novamente para o umbral. Por pouco que ele não caiu na tentação, né? Então, mesmo depois de muitos ensinamentos, ele teve essa dificuldade. Agora, imaginemos viver o tempo todo com notícias de questões transitórias para espíritos que ainda não têm domínio sobre si mesmos. Importante lembrar que a colônia são espíritos em evolução, que não têm autodomínio sobre si mesmos. E aí eles se perturbavam, como ele diz aqui. E aí manda os mortos enterrar os seus mortos, porque, na verdade, né, é o contrário do que nós pensamos. Quem está vivo
um V maiúsculo quem está no mundo espiritual. Quem está no mundo físico está vivo no corpo, mas sem a inteireza da vida espiritual. E que muitas vezes a gente tem a ideia de que é o contrário, né? Que os mortos é o que estão desencarnados. Na verdade, eles estão mais vivos do que nós. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? É o próprio André Luiz insistindo, mas se ele estava louco para perguntar sobre a mulher e os filhos, né? Pelo jeito aqui. Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícia dos planos inferiores, prosseguiu Solis, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando os desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas a esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Muito clara, né? As explicações de Lísias. O próprio André Luiz, se ele tivesse visto antes da hora ou a mulher já casada com o outro e os problemas que os filhos estavam tendo, ele muito provavelmente se perturbaria muito. Então, veja que ele diz aqui: a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando os desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Só espírito já que tem o domínio sobre si mesmo pode vir até a crosta e encontrar familiares em situações de desequilíbrio e prestarem auxílio, ao invés de atrapalharem mais ainda, né? O livro Memória de um Suicida tem o final o última parte, quando alguns suicidas visitam familiares no mundo físico. Tem um caso tem o caso daquela da moça chamada Margaritinha, que o espírito chegou e ela estava se prostituindo pela própria mãe, levada pela própria mãe e porque ele se matou por causa de dívidas, deixou a família na penúria, a mãe entrou na prostituição, a ex-mulher. Quando a filha se tornou adolescente, já foi prostituída pela própria mãe para sobrevivência, né? O filho tinha ido para a África e tinha se tornado bandido, e ele naquela condição de não poder auxiliar, né? Porque não tinha nem o equilíbrio para si mesmo. Ele entrou em desespero, né? E aí foi ajudado pelos benfeitores
e a história segue lá no livro Memória de Suicida. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Bem teimosinho, né, o Andaluz? Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de um intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. Entretanto, me conservava em silêncio, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu os controles de recepção sobre meus olhos curiosos. Então, aqui ele fala realmente a questão do merecimento, né? A oportunidade e o merecimento para esse intercâmbio. Ângela? Interesse de quem está desencarnado visitar os entes queridos. Mas o inverso também é verdadeiro, focando a questão da psicografia. Muitas vezes o ente querido que ficou, ele vai buscar uma comunicação. Isso como funciona? Do mesmo jeito, em o espírito desencarnado estando em condições, ele vem para uma comunicação? Com, com a questão de que não basta o espírito querer, é preciso encontrar um médium com a mesma sintonia e que seja moralizado para isso. A grande parte dos médios não tem condições nenhuma de psicografar esse tipo de mensagem, de comunicação. Né? Veja, no mundo espiritual eles têm aparelhos. Nós vamos ver na comunicação do Ricardo, encarnado como criança de 3 anos, eles usam um aparelho feito pelo Ministério da Comunicação e é muito diferente de um encarnado se comunicar com um desencarnado do que vice-versa, pela necessidade de médiuns. A não ser desdobrado do corpo, nós podemos entrar em contato com aqueles que desencarnaram, também em situações específicas. Né? Tem a ver com aquilo, quando ele diz aqui, o merecimento, a questão do mérito daqueles envolvidos. E o tipo a condição que o espírito está também, né? Que tem o espírito que não tem condição mínima de se comunicar. O médium que mais se prestou esse tipo de serviço foi Chico Xavier. Mas ele recebia uma minoria das pessoas que solicitavam comunicações. Não era a maioria. A cada noite lá no Centro Espírita da Prece, eram centenas de pessoas que iam atrás de comunicação dos seus entes queridos. Saíam uma, duas comunicações, três no máximo, por noite. Então, significa, né, o que o Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Isso porque o Chico tinha os recursos para as comunicações. Agora, a grande maioria dos médios hoje tem muita mistificação nessa área, muito.
e não são reais, né, de verdade, as comunicações. Alessandro? Boa noite a todos. Lírio, fica evidente nesse texto também a informação da transcomunicação, né? Porque o Thomas Alva Edison, que era espiritualista, ele já começa a experiência com transcomunicações. Depois, cientistas do século XIX vão para a transcomunicação. No Brasil é bem reduzido, mas ficou bem claro no texto que eles têm aparelhos. O problema está em nós não estarmos moralizados para que haja essa transcomunicação. E a transcomunicação que existe no mundo ainda é muito incipiente, né? A maioria mais é ruídos, imagens que não são nítidas. Mas o Ivone Pereira fala de uma profecia que Bezerra de Menezes fala, que no futuro nós teríamos comunicações via televisão entre encarnados e desencarnados. O Ivone Pereira que dá essa informação. Não sei se é recordações, recordando o invisível, recordando o invisível ou tem não, recordação da mediunidade ou devassão do invisível. Então, um desses dois livros ela fala do Dr. Bezerra que ainda não é possível. Acho que só no mundo de regeneração isso vai ser possível. Acho que dá tempo a gente começar o próximo capítulo. É impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí em instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais, que se consagram ao trabalho da higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalaram minhas fibras mais íntimas. Veio Mises em meu socorro, gritando. Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviço muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Então, aqui o anúncio do início da Segunda Guerra Mundial, né? 1939 foi quando a Alemanha invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial na Europa, porque na Ásia o Japão já estava em franca guerra. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana.
Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem, ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando-lhe as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Esse capítulo é bem interessante, né, para demonstrar que a natureza não dá salto. Tem muita gente que acha que no mundo espiritual tudo é muito mágico, tudo é muito fácil, basta pensar e pronto, tudo acontece. E não é assim, né? Nós estamos vendo, pela fala do Mises, que as limitações, claro, que não são as mesmas limitações que nós temos no mundo físico, mas ainda o espírito é bastante limitado. Então, precisa de aparelhos, precisa o idioma, questões de necessidades. Vejamos que André Luiz fala de angústia, a fisionomia batida, a ansiedade, porque são espíritos que ainda trazem sentimentos egóicos. Existe já a propensão das virtudes, existe a vontade de produzir o bem, mas ainda se perturbam com o mal, não já o mal próprio, mas o mal que existe no outro. No caso aqui, essa colônia é uma colônia inferior moralmente que o nosso lar, mas é uma colônia muito próxima, mais próxima do umbral, e estava sofrendo já as energias, a energia mental tóxica vindo da Terra pela, pela questão da Segunda Guerra Mundial, né? Nesse ínterim, interrompia-se a música voltando o locutor. Emissora do posto 2 de minha moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados,
oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual, sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminhos dos países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiências de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Muito interessante essa fala do Dr. quando ele fala aqui da nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Muito provavelmente algo muito semelhante está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo. Se formos lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que fala sobre o sermão profético, Jesus fala que nesses dias da grande transição, né, o céu, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Tem a ver com esses nevoeiros que é, na verdade, energia mental tóxica, destrutiva, que ah, as próprias pessoas emitem. Hoje nós temos no mundo várias guerras em andamento, e o tempo todo, não tem um dia que não tem o rumor de uma guerra mundial. A Europa está se preparando para uma guerra contra a Rússia, né? Que aquele Putin lá é um desses anticristos encarnados, juntamente com os chineses, que são também. Ah, e veja que ele diz aqui: alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades da colaboração de natureza espiritual. Está tudo se repetindo novamente, né? Então, é um momento muito grave da humanidade que, que pede de nós as nossas orações para que nós façamos a nossa parte, né, com bons pensamentos para o planeta, para minimamente que seja neutralizar essa nuvem escura que tem se abatido pelo planeta, provavelmente muito semelhante à que acabou de ser descrita aqui em nosso lar. A sombra organizada no planeta, eles desejam, na verdade, uma guerra nuclear, né? Uma guerra nuclear que destrua o planeta inteiro, porque não falta bombas atômicas suficientes para destruir o planeta várias vezes. Agora, isso Deus não, com certeza, não permitirá. Mas uma possível guerra entre vários países simultaneamente já está tendo uma guerra de pensamentos, de agora uma guerra efetiva, que seja a Terceira Guerra Mundial. Pode ser que aconteça, pode ser que não sabemos. Mas que existe uma essa força das regiões inferiores para o mundo físico, para que isso ocorra, tem sido muito intensa. Quem participa de reunião mediúnica, muito provavelmente tem acompanhado isso. A diferença de agora para a Segunda Guerra é que agora está havendo um exílio em massa de bilhões e milhões de espíritos. Isso vai facilitar a, o trabalho dos benfeitores do planeta. Ieda? Nós temos notícias que alguns bilionários, principalmente esses das Big Techs, esses da Microsoft, eles estão construindo bunkers, Aham. né, que são aqueles espaços, aquelas moradias ou Estão residências esperando uma embaixo guerra da terra. nuclear, né? Eles É, acham que vão ficar no bunker e depois.
Pois é, mas aí para Já mim isso aí viu? é um túmulo, né? Eles estão Vai criar, vai construindo o ser um próprio crise. túmulo. Se tiver uma guerra nuclear, o planeta toda a vida vai ser destruída. E É. depois que sair da. Suponhamos que eles sobrevivem, mas vão ficar até quando lá? É, Né? vão comer o quê, né? É, eles dizem que Ah, tem esse, reserva de água, de coisa, mas é um tempo limitado, né? Só é, fica mais fácil que vai já ficar enterrado lá mesmo. Já não na fa- fa- verdade, é a visão muito materialista da vida, né? Muito, né? É uma realidade, mas É. E o controle da população também. Eles têm essa loucura, né, de pensar que eles vão dominar, que tem que diminuir a população. Tem muita gente no mundo. Então, eles querem diminuir, mas querem diminuir os outros, não eles, né? Não a família deles. uhum. É É. isso aí. Vamos encerrar então, gente. Vamos. Se você faz a prece agradecendo, Quem que você pediu? Eu não vi. Vou fazer então. volta Não está sei se... desligado, Bina. Microfone. Desculpa aí, vou começar de novo. Então, agora, todos nós envolvidos nessa energia amorosa em que o estudo nos proporciona, nessa paz interior, nesses conhecimentos que vêm até nós, abrindo novos horizontes, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, em eterna gratidão por tudo que tem nos ofertado, pela vida e pelas experiências que nos coloca diante de nós o consolo através da doutrina dos Espíritos. E agradecemos a Jesus, o nosso mestre de amor e luz, que tem nos atendido em todos os momentos e que nos proporciona momentos de paz, de harmonia, de reuniões. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelo material disponibilizado na Pátria do Cruzeiro, onde nós temos acesso, por tudo que vós tem nos ofertado, e auxilia-nos, Senhor, para que possamos corresponder diante desses ensinamentos a nossa mudança comportamental e mental. Que a sua luz irradie sobre todos nós, sobre o nosso país, sobre a nossa terra, envolvendo a todos, principalmente aqueles que se encontram em estado de dor, de sofrimento, que sejam acalentados pelo seu amor. E que a noite de hoje seja mais uma daquelas que possamos nos encontrar no plano espiritual para fundamentar os ensinamentos. Despedimos-nos, Senhor, na sua paz e rendendo graças por tudo que nos dá. E que assim seja. Boa noite. Boa noite Uma a boa todos. noite para todos.